dia, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online, uma parceria do nosso Ministério Criativo e de ensino da PIB de Venda das Pedras. Uma iniciativa que vem trazendo toda semana uma palavra de Deus para a sua vida, para que nesse período de quarentena a gente não deixe de se aprofundar na palavra de Deus. A nossa série de discípulos está incrível e a aula de hoje é sobre Mateus. Pois é, o nosso discípulo Mateus. E quem vai trazer a palavra de hoje, a nossa aula, é a professora Jânia. Por isso não deixe de pegar papel, caneta e a sua Bíblia para anotar tudo e não perder nenhum detalhe. E lembrando que na próxima terça-feira, às 21 horas, nós teremos a live com o professor da semana, no caso a Jânia. Por isso não deixe de entrar lá no Instagram, @EnsinoPipVP, para conferir e acompanhar essa live que também vai ser muito especial, tá bom? A minha oração hoje é para que Deus abençoe a sua vida e ministre através dessa aula sobre a sua vida, tá bom? E não esqueça, fique em casa e tenha certeza de que vai ficar tudo bem. Até a próxima aula. Olá, meus amados irmãos. Bom sábado a todos. Quero de antemão já agradecer a toda a equipe da IBD, a Patrícia, aos demais que trabalham para que a nossa igreja tenha um ensino de qualidade. E é um privilégio estar hoje aqui para falar do discípulo Mateus. Meu nome é Jane, eu sou professora da IBD, trabalho na classe de mulheres e hoje temos esse desafio de falar para todos e é muito gostoso, apesar de ser um grande desafio mesmo. Não é algo fácil lidar com as câmeras, com a câmera do celular, com todo o amparado que a gente tentou montar aqui em casa para poder proporcionar algo legal. Que Deus possa nos abençoar nesse dia. E eu vou estar falando do discípulo Mateus. E eu coloquei como título: Entregue ao Rei e ao Reino. E o texto-chave está lá em Mateus 6,33. Podem abrir aí nas suas Bíblias. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. A gente está falando de Mateus, que vem falar do rei e vem falar do reino. E diz aqui que em Mateus a eternidade invade o tempo e o céu adentra a terra. Que coisa maravilhosa, né? Quando a palavra de Deus fala para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é que as demais coisas, elas se comparam com o reino de Deus. E à medida que a gente busca essa primeira, as outras coisas, elas são acrescentadas. E quando focamos em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele se torna a nossa direção, o nosso norte, a nossa bússola. E segundo David Copperfield, ao buscar a justiça de Deus, estamos buscando seu caráter e relacionamentos justos, comprometidos e saudáveis. Estamos aí falando de um comportamento de discípulo. E aí eu pergunto, ser cristão ou crente e discípulo são as mesmas coisas? Será que o ser crente, ser cristão, ser um discípulo é a mesma coisa? Bom, alguns autores nos trazem informações que hoje o crente, ele se encontra numa crise de identidade. E aí, será que isso de fato é verdade? Será que eu quero ser um discípulo de Jesus? Eu quero abrir mão das minhas próprias vontades para seguir o rei? Foi isso que Mateus fez. Mateus abriu mão das suas próprias vontades para seguir o rei Jesus. E aí diz aqui, a palavra cristão aparece no Novo Testamento 3 vezes. Atos 11, 26, capítulo 26 e 28 e 1 Pedro 4, 16, usada principalmente pelos não crentes para descrever os discípulos. Já a palavra discípulo aparece por volta de 290 vezes. Se temos aqui uma referência tão relevante ao discípulo, é porque o Senhor quer nos ensinar algo a respeito disso. E Jesus nos ensina a sermos discípulos e para isso precisamos nos entregar totalmente ao Rei e ao Reino. E aí o reino de Deus é uma esfera crescente
e vivificante, na qual o governo de Cristo é reconhecido, obedecido, procurado e desfrutado. Então, irmãos em Cristo Jesus, nós estamos sempre crescendo e nos vivificando ao colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E o reino é de Deus e não tem que criar um reino próprio. Muitas pessoas estão criando reinos próprios e com isso está deixando o Senhor de lado. Então não tem como ter crescimento e maturidade cristã nesse comportamento. E Levi, que foi o primeiro nome, a gente vai falar mais à frente, de Mateus, buscava o reino próprio, mas ao ser chamado por Jesus, Mateus, que aí já fez essa passagem, entendeu que precisava seguir o rei e o seu reino. Mateus, ele tinha fome e sede de Jesus. E mais aqui a gente vai falar do chamado, como se deu esse chamado de Mateus. E nós temos lá, eu coloquei em Mateus 9:9, Mateus, ele foi chamado e ao ser chamado não pensou duas vezes para seguir o Senhor Jesus. E a passagem que nos relata isso no livro de Mateus é capítulo 9, versículos 9 ao 13, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus aqui, em sua chamada, ele já devia ter ouvido falar de Jesus na cidade e dos seus feitos, até porque ele caminhava por aí. A gente ia falar dessa profissão, dele ser cobrador de impostos. E ele já devia ter ouvido falar porque ele era um conhecedor do Antigo Testamento. E isso nós podemos comprovar quando ele faz menção em seu evangelho, no Evangelho de Mateus, diversas vezes com referência ao Antigo Testamento, citando várias passagens. E, como dizia o profeta, isso nós vamos ver também mais à frente, ele foi o único discípulo a ser chamado individualmente no seu setor de trabalho, na alfândega, na coletoria. Isso a gente entende que o Senhor tem um propósito diferente para cada um de nós. E como o discípulo Mateus não foi diferente, ele foi chamado ali individualmente. Jesus foi até o seu local de trabalho e o retirou de lá para que o seguisse. E ele era uma pessoa odiada e passou a ser privilegiada. Que honra que o discípulo Mateus viveu. E Jesus enxergava o discípulo Mateus de forma diferente das demais pessoas. Muitas das vezes nós cristãos também julgamos, agimos às vezes até como os fariseus. Condenamos comportamentos de alguns irmãos que estão lá, ganhando vidas para o reino. E aqui a gente vai ver que Mateus era um cobrador de impostos. E por que ele era tão odiado, né? Mas antes disso eu fiz uma comparação a respeito dessa inclusão que a gente vê acontecer com o discípulo Mateus. Aqui eu fiz um quadro comparativo onde a gente tem uma inclusão e tem um comportamento de exclusão. Na inclusão, Jesus incluiu Mateus ao seu ministério como discípulo. Ele era um cobrador de impostos, ele era odiado pelos judeus, ele era considerado aquele impuro, que estava à margem da sociedade, aquele que não podia ter contato com o que era puro. E Jesus foi lá e o chamou para caminhar com ele. Jesus também sentou à mesa com os publicanos e pecadores,
porque assim que a gente lê a respeito do chamado do discípulo Mateus, a gente também observa que logo em seguida ele ofereceu um jantar para o Senhor Jesus. E nesse jantar ele convida toda a sociedade que ele fazia parte, que eram quem? Quem era do convívio dele? Os publicanos e os pecadores. E Jesus foi até lá, porque Jesus tinha um propósito de ganhar todos aqueles, assim como Mateus, para serem seguidores do Senhor Jesus. Porém, nós temos também nesse quadro de comparação a exclusão. Os fariseus não entenderam Jesus no jantar e questionaram. Assim como os publicanos eram vistos como impuros. Então a gente observa também essa exclusão, como acontece nos nossos dias atuais, né? Como as pessoas têm sido preconceituosas. A gente está no século 21, ano 2020, e a gente observa quantos relatos na mídia de preconceitos, sejam raciais, sejam pelas questões de discriminação quanto à sexualidade, e a gente observa que muitos crentes estão ali nessa guerra, nesse conflito, e essa não é a postura de um discípulo. E aí a gente vem falar a respeito de Levi e Mateus, porque Levi ele é mencionado nos outros evangelhos, e aqui eu fiz um quadro para a gente entender que a origem, né, do nome Levi, uma origem hebraica, que significa ligado, unido ou vinculado, possivelmente ao que ele era, né, no âmbito da sua profissão, vinculado talvez associado ao dinheiro, né, estou supondo aqui, porque ele era um cobrador de impostos e aí havia muita corrupção, o interesse maior era o reino próprio, era a sua ganância, então poderia ter essa ligação no nome dele. E a troca de nome se deu possivelmente quando Mateus, né, seguiu a Jesus quando o chamou. E ele era um judeu de nascimento. Já Mateus é uma origem hebraica que significa dom de Deus, presente de Deus ou dádiva de Deus. E a gente encontra essas referências lá em Marcos 2,14, Lucas 5,27. Seu pai se chamava Alfeu. E aqui, quando a gente vai estudar, há alguns que geraram até dúvidas. Será que é o mesmo pai de Tiago, como ele faz menção? Só que se fosse, tá, filho de irmão de Tiago, a Bíblia também teria citado, porque nós não temos nenhum relato, simplesmente como fez no caso, né, de Tiago, irmão de João, e Pedro, irmão de André. Então, esse Alfeu, pai de Tiago, não é o mesmo Alfeu, pai de Mateus. Então, a Bíblia, ela não trata eles como irmãos, tá? Mas não tem uma comprovação, assim, certa disso. Mas a gente entende que não sejam o mesmo pai de um e do outro. Sejam pessoas diferentes. E aqui a gente vai falar dessa profissão que trouxe Mateus a ser colocado à margem da sociedade. Por quê? Ela era mencionada nos 3 evangelhos, Mateus 10, 3, Lucas 5, 27 e Marcos 2, 14. E os cobradores de impostos eram chamados de publicanos. Eram na época como fossem funcionários públicos. Tem mais uma referência aí citada. E os publicanos eram detestados pelo povo, pois cobravam impostos muito acima do que o Império Romano havia estipulado. E haviam 2 tipos de cobradores de impostos. Tinham os chefes, né, e os que iam às províncias, como Mateus. E nós temos essa referência lá em Lucas 5, 28. E Mateus era o que ia à província. Vamos colocar aqui que Mateus era da pior escala. E aí a gente vai falar de um ato corrupto, de cobrar além. Desafio esse para uma época em que há esse boom, essa explosão de guerra política em que o nosso país vivencia. Mas Jesus veio para esses também. Jesus veio para todos, a todos que o queiram, que o desejem receber como seu único e suficiente Salvador.
E os judeus tinham os cobradores como traidores do seu próprio povo. Eu até dei um destaque, que a fama era de corrupto, cobrando mais do que devia ficar, o que devia, para ficar com lucro. Os judeus eram proibidos, por lei divina, de tocarem as moedas do Império Romano, porque ali tinha a imagem do imperador. E os cobradores de impostos, ou seja, eles manuseavam essas moedas o tempo todo. Por isso que eles eram pecadores públicos, vistos como impuros e não eram aceitos. Mas nós temos aqui um outro publicano que se rendeu ao Senhor Jesus. Esse já era chefe, que é Zaqueu, que a gente encontra lá no capítulo 19 de Lucas, do versículo 1 ao 10, a história dele, que nos traz a conversão desse publicano, que assim como Mateus, com a diferença de que ele era chefe, ele encontrou a salvação em Cristo Jesus. E Zaqueu, em sua conversão, admitiu a fraude quando ele vem a dizer que devolveria 4 vezes mais do que recebera. É uma reflexão que temos que fazer, porque em muitos momentos nós, como os discípulos do Senhor Jesus, nós como servos do Senhor, a gente ira-se muito rápido ou mantém ou carrega esse sentimento que é destrutivo dentro de nós a respeito da nossa política, porque eu não sou do partido X, eu não sou do partido A, e com isso nós não estamos agradando ao Senhor Jesus, porque Deus, ele também veio para esse, e nós não sabemos se eu ou você seremos o canal, o instrumento de Deus para ir lá e pregar para esses, como aconteceu com o discípulo Mateus, e ele foi esse, tá? Zaqueu e Mateus tiveram suas vidas transformadas quando entregaram ao Rei Jesus. E aí eu vou estar falando um pouquinho a respeito das características da personalidade do discípulo Mateus. Ele teve um coração transformado porque ele passou do mero império romano para o sublime reino de Deus. Apesar da Bíblia não relatar muitos fatos, como eu já falei anteriormente, desse discípulo, nós vemos nele uma transformação de um caráter, duvidoso, de um homem que não tinha escrúpulos, que ele era egoísta, que procurava os próprios interesses. E os publicanos eram conhecidos por serem avarentos, astutos, traidores. Essas características negativas eu observo no discípulo Mateus, quando antes era o Levi, em sua profissão como publicano, como cobrador de impostos. No livro que Zé Marcos, em sua aula sobre o discípulo André, muito nos falou que se encontra lá nesse livro, Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye, o temperamento do discípulo Mateus, analisando, se parece mais com um colérico sanguíneo. Por quê? Antes da transformação, claro, por ter características de egoísta. E a gente vê esse relato lá em Mateus 5,46, quando fala a respeito desse comportamento que os publicanos tinham. E ele também, o colérico sanguíneo, ele é cruel, ele é áspero, isso nos seus pontos negativos. Esse temperamento tem em pessoas que buscam profissões como generais, políticos, daí o cobrador de impostos entra nessa categoria, como um político da época. Mas assim como o discípulo Pedro e o discípulo Paulo, nós temos aí um sanguíneo, nós temos colérico, foram transformados. O discípulo Mateus, ele também foi transformado. E dentro desse livro tem uma frase que eu destaquei, que muito falou o meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa aula, que diz assim: Deus não apaga o temperamento quando nos enche do Espírito Santo, pois cada um mantém a própria individualidade. Em vez disso, o Espírito Santo reorienta nossas forças para a glorificação de Deus e tempera nossas fraquezas. Isso achei assim perfeito. Por quê?
porque em todos os temperamentos, seja o sanguíneo, seja o colérico, seja o melancólico, seja o fleumático, nós temos nossos potenciais, as nossas forças e temos também as nossas fraquezas. E nós entendemos que nós somos seres individuais, cada um tem as suas próprias características, mas aqui vem a nos falar que o Espírito Santo, ele não vem para apagar, para nos colocar todos num único padrão. Não, porque ele precisa que sejamos diferentes para alcançarmos a todos. Mas ele vem a reorientar as nossas forças para a glorificação do reino dele e temperar as nossas fraquezas. É isso que precisa acontecer. Então não se cobre por você ser um sanguíneo, um colérico, ou um melancólico, ou um fleumático. Entregue sua vida ao Espírito Santo para que ele sim potencialize as suas forças e trabalhe nas suas fraquezas. E aí as qualidades que percebemos no discípulo Mateus. Um homem inteligente, um homem culto para assumir tal função que tinha, sociável, né, de uma influência no meio publicano, que a gente observa quando ele oferece o jantar, estavam todos ali, muito provável com uma boa eloquência, uma boa oralidade, e isso aqui eu já citei, né, no banquete que ele oferece, a gente pode notar isso, que se encontra de referências lá em Mateus 9, 10, Marcos 2,15, Lucas 5,29. Destaco no livro de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 5 e 6, 16 ao 18, um temperamento transformado que todo cristão deve buscar. Aquele que ficava em evidência não mais fica. Ele vem a destacar isso, que se vai orar, que ore em seu quarto. Se você for fazer algo, que a glória de Deus seja exaltada, não a sua glória. E isso é maravilhoso. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito do Evangelho de Mateus. Os evangelhos, eles significam boas novas, boas notícias a respeito do Salvador Jesus. E eles compartilham da mesma ótica, da mesma visão sobre a vida e ministério do Senhor Jesus. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque incluem relatos parecidos. Porém, Mateus foi o discípulo que escreveu sobre o próprio evangelho. Ele mesmo escreveu o seu evangelho e ele foi escrito para os judeus. Daí ele tem uma linguagem diferente, que a gente vai encontrar essa riqueza de detalhes no Evangelho de Mateus e não nos outros evangelhos, fazendo menção ao Antigo Testamento. Então aqui, o propósito do Evangelho era mostrar que o Messias anunciado no Antigo Testamento era Jesus. Então ele veio para pregar aos judeus, para esses novos judeus se converterem e entenderem qual é o caminhar de um discípulo. Mateus escreve para os novos cristãos judeus, como eu falei, ele retrata no capítulo 1 a linhagem real, porque era muito importante para os judeus. E aí ele faz essa ligação de Jesus a Abraão, pai dos judeus, e ao rei Davi. Então isso já é o primeiro capítulo, já faz essa alusão a que ele veio falar para esse público, para os judeus. Esses fatos não ocorrem nos outros evangelhos, como eu já falei, sinóticos. E Mateus descreve como deve ser a vida do discípulo. E o Sermão do Monte, que é algo maravilhoso no capítulo 5, vem a falar da conduta do discípulo, da conduta da caminhada, da vivência, do dia a dia, vem a nos ensinar como devemos caminhar com o Senhor Jesus. O fato do crente viver ou não em sujeição a Deus não afeta a soberania dele, a obediência ou a falta dela, simplesmente determina que tipo de súdito do reino o crente é, ou seja, se é fiel ou não. Então, esse comentário eu encontrei em uma das minhas bíblias, né, na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, e que no comentário o autor vem dizendo que o fato do crente viver ou não em sujeição a Deus não vai afetar a Deus. Isso vai revelar o nosso caráter diante do Senhor Jesus, se nós somos fiéis ou não
ao rei. E Mateus, eu até coloquei aqui no rodapé, ele é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, ainda falando sobre ele, surgiu pouco tempo antes de Cristo. Então, muitos teólogos acreditam que ele tenha sido escrito assim, logo após a ressurreição do Senhor Jesus, morte e ressurreição de Cristo, 60, 70 depois, de Cristo, antes da queda de Jerusalém, na cidade de Antioquia da Síria, onde tinha uma grande população judaica. O livro está organizado cronologicamente, mas em estrutura de tópicos. Muitos ensinamentos de Jesus, assim como suas curas, seus milagres e suas parábolas relativas ao reino, encontram-se agrupadas. A gente, diante disso, também observa, como eu dei como característica do discípulo Mateus, esse homem culto, esse homem que sabia lidar com as palavras, com a escrita delas, diante de toda essa organização que tinha. E aí ele faz citações do Antigo Testamento, como o Evangelho contém mais de 50 citações diretas do Antigo Testamento, mais do que os outros evangelhos juntos. Para se cumprir o que o profeta tinha dito, a gente encontra, o profeta escreveu o seguinte, as escrituras sagradas afirmam ou dizem, nas escrituras sagradas está escrito, tudo isso aconteceu para se cumprir. E aí a gente vê algumas, eu botei aqui, são muitas, referências, mas eu botei Mateus 11, 13, capítulo 12, versículo 17, capítulo 15, versículo 7 ao 9, capítulo 21, versículo 4. E aí falando das parábolas, porque ele veio também a falar muito das parábolas, e há parábolas que só estão registradas no livro de Mateus. As parábolas, no capítulo 13 de Mateus, ela está dividida para dois destinatários. Nós temos as que são destinadas às multidões e as que são destinadas aos discípulos. E eu separei as que são destinadas às multidões, são a parábola do semeador, o trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento. As parábolas destinadas aos discípulos, ela vem a falar desse caráter. Então, ela trata a respeito do tesouro, uma delas, a pérola, a rede, o chefe de família. E aí eu trouxe também, para acrescentar ao nosso estudo, curiosidades sobre o discípulo Mateus. Como já falei anteriormente, não há muitos relatos a respeito da sua vida, dos seus hábitos e dos seus costumes. Uma outra coisa que os estudiosos colocam como lugar de sua morte a Etiópia, onde Mateus teria ido evangelizar, e mais tarde os italianos transportaram seu corpo para Salerno, na Itália, onde é venerado pelos religiosos. Isso acontece até os dias atuais. Nos primeiros dias da história de Israel, os tributos só serviam para sustentar o tabernáculo e o templo. E essas referências a gente encontra lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 a 27 e 18, do 1 ao 5. No tempo de Salomão, foram nomeados cobradores de impostos para 12 distritos, e o peso desses tributos ficaram tão altos que provocou uma revolta no povo, que acabou dividindo o reino após a morte de Salomão. Aqui a gente observa as discórdias que ocorrem quando o dinheiro é mal utilizado. O dinheiro não é maldição. Acabam que as pessoas usam o dinheiro de forma errada ou se aproveita do próximo, indo contra as leis de Deus, e aí causa desordem, confusão e contenda. Outra curiosidade, a forma de tributo mais rejeitada era o pagamento de dinheiro para receber proteção. E essa era uma prática dos reis poderosos para forçar os seus vizinhos a pagarem impostos. Nós, nos dias atuais, nós temos direito à segurança pública, mas sabemos que muitos subornos acontecem para promover a segurança particular ou de uma determinada área, de um determinado bairro.
E aí ocorrem muitas dessas situações porque eu mesma já presenciei relatos de gente da minha família ter vivenciado algo do tipo. E ali era abominável, eles não concordavam, óbvio, né? E uma outra curiosidade, que uma das principais formas de ensino para os judeus no tempo de Jesus era por meio da memorização, técnica que também utilizamos ainda nos dias de hoje. E aí vamos lá, aplicabilidade da vida do discípulo Mateus para a igreja do nosso tempo. E aí eu coloquei algumas referências como Jesus, ele não discrimina ninguém, não importa qual credo, religião, profissão, partido político, opção sexual, porque Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina, odeia o pecado. E isso Jesus veio para todos. Nós temos como referência lá em Mateus 11, 28. E nós aprendemos com isso que quantas declarações de ódio a gente tem visto sido revelada nos últimos tempos, pleno século 21, anos 2020, preconceitos raciais crescentes. Cada vez mais a gente tem visto isso nas redes sociais, tema até mundialmente sendo falado e sendo cobrado da sociedade uma resposta em relação a isso. E nós podemos ver no discípulo Mateus que ele era um cobrador de impostos, ele estava à margem da sociedade, ele era discriminado, mas Jesus foi até ele. Outra lição que a gente aprende, que Jesus exige que o amemos muito acima das riquezas. E aí a gente vê essa transformação de quem buscava a riqueza e o reino próprio para quem passou a buscar o reino de Deus. Temos como referência lá em Mateus 19, versículo 16 ao 22, né? E eu até citei aqui que muitos querem seguir a Jesus, mas não querem largar os prazeres momentâneos que o dinheiro oferece. E isso a gente nota, né? Verão, é muito mais fácil eu estar na casa, né, de praia, é muito mais fácil eu buscar meus prazeres pessoais do que eu buscar o reino de Deus. E essa riqueza, ela pesa na vida de muitos crentes. Mas o discípulo de Jesus, ele vai colocar primeiro o reino de Deus. Não que a gente não tenha que tirar uma férias, não que a gente não tenha que ter os nossos momentos de lazer, porque eles são saudáveis e eles são permissivos, mas eles não podem estar acima do que Deus nos chamou para fazermos, tá? Uma outra lição que a gente aprende é que Jesus reivindica amor maior a Deus, e tá lá em Mateus 10, 39, e a prova desse amor é a entrega total da nossa vida nas mãos dele, é aprendermos a descansar nele, é entender que ele é soberano, que ele está no controle da nossa vida. Uma outra lição que a gente aprende é que Jesus advertiu os escribas e fariseus. Isso se encontra lá em Mateus 21, do 1 aí tem ao 23 e depois o versículo 39. E quando a gente fala a respeito dos escribas e fariseus, a gente vê aqui que Deus reconhece os seus discípulos pelos frutos. E não adianta acharmos que somos melhores do que os outros, ou que o ativismo dentro da igreja vai trazer santidade para a nossa vida, né? Isso é muito claro no livro do discípulo Mateus, do Evangelho de Mateus. Deus, ele quer um coração sincero, ele quer uma entrega total, ele quer obediência, né, da nossa vida a ele, para que a gente possa sim desfrutar das demais coisas que ele tem para nos oferecer. E os frutos é que mostram qual é a verdadeira árvore, né? O que você realmente está fazendo para o reino de Deus. Um outro aprendizado é que Jesus falou por meio de parábolas. E
isso nós vimos claramente, né? Jesus orientou que devemos praticar o bem no que é bom. E aí a gente fala nos últimos tempos muito de empatia. Mas será que a empatia e a compaixão são as mesmas coisas? Eu verdadeiramente por um tempo até acreditei que fossem as mesmas coisas. Mas a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Já a compaixão é o desejo de diminuir o sofrimento do outro. Jesus ele veio porque ele com compaixão ao povo, ele veio para diminuir, para carregar sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Então, quando aqui fala que devemos praticar o bem no que é bom, isso a gente tem que exercer a compaixão, a misericórdia. E uma outra lição que a gente aprende que Jesus orientou a vigília constante. Está lá em Mateus 25, dos versículos do 1 ao 13. Nós não sabemos o dia e a hora que o Filho de Deus vai vir. Então, por isso que nós temos que estar o tempo todo vigilantes. Temos que ponderar a nossa fala, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Não quer dizer que o discípulo ele não erra, pelo contrário. E aí eu vou estar concluindo falando que Jesus chamou os 12 discípulos para si. Ele estava quebrando paradigmas na época, quando ele convocou esses homens para caminharem ao lado dele. Ele, Jesus, é o Messias prometido e segui-lo é um privilégio entendido pelos discípulos. Aprendemos também que a Bíblia não traz vários exemplos de personagens bíblicos considerados heróis que erraram, e seus defeitos estão ali registrados para que saibamos que sempre há esperança para quem se submete à vontade e ao poder divino. O discípulo Mateus, ele nos ensina que a melhor riqueza que um homem pode ter é seguir e buscar a Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E isso é o versículo-chave que nós iniciamos o estudo de hoje. E aí eu tenho todas as referências bibliográficas, foram pesquisadas, e eu desejo que esse estudo tenha falado ao seu coração, como falou o meu coração, e que muito em breve a gente possa se ver, como na terça-feira, para falarmos um pouquinho mais de como que foi conhecer o discípulo Mateus, quais são os ensinamentos que ele, através de hoje, dessa aula, ministrou ao seu coração. Muito obrigada a todos da EBD, a todos os demais professores que já passaram por esse desafio. Que Jesus nos abençoe. Fiquem na paz.